Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do IDA Dev Eficiente. Você está na playlist de Aprenda a Aprender e no vídeo de hoje a gente vai falar por que você não deveria seguir links de textos que você lê na internet, em posts de blog, por exemplo, quando você está em busca de aprender algum conceito, principalmente, alguma técnica, e as coisas ainda não estão claras para você, beleza? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E além disso, você deve estar percebendo que minha cabeça está quase cortada nesse vídeo, porque eu estou improvisando essa gravação aqui da casa de minha mãe em Salvador, porque eu estou aqui para ver ela, meu pai, ver ela, não sei agora, não sei. Ver meu pai e tudo mais, ver a minha família que mora aqui, Então, me desculpe aí pela gravação improvisada, não que as outras na minha casa já não sejam um tanto quanto improvisadas. E você está com esse quadro lindo que está aqui atrás de mim, que eu acho que foi pintado em algum momento, não sei porquê, mas ele é de 83, que é o ano que eu nasci, beleza? Não tá rolando o azul abstrato, mas beleza, vamos lá, Então, por que você não deve seguir os links quando você está aprendendo algum conceito, alguma técnica na hora que você está lendo um post ou post de blog, algo do gênero? Antes de explicar exatamente isso, eu quero fazer algumas provocações aqui, ou tentar fazer algumas provocações para ver se o que eu vou falar faz sentido para você. Por exemplo, alguma vez você já deve ter passado pela situação de estar lendo algum texto sobre um conceito que você não dominava naquele momento, Quero saber o que são SPAs, de onde vem SPAs, quero saber o que é Spring, quero saber o que é MVC, quero saber o que é programação assíncrona, síncrona, quero saber o que é programação reativa, blockchain, enfim, quero conhecer mais de design patterns, Você pode, em algum momento na sua carreira, você pensou em estudar alguma coisa, em aprender alguma coisa e foi começar a ler sobre isso aí na internet da vida, E aí você começou a ler um post e esse post tinha um link, aí você seguiu o link. Aí nesse link você começou a ler e aí tinha umas coisas que você entendia, umas coisas que você não entendia, você seguia um outro link do primeiro link. E aí você começa a seguir um monte de link e a sua cabeça, em algum momento, começa até a doer um pouco, Você fala assim, putz, eu tô lendo essas coisas aqui, mas não tá ficando claro, não tô entendendo direito o que está acontecendo. E aí você volta para o texto anterior para começar a ler de novo, E aí você, não, beleza, não, acho que eu comecei a entender, mas não. E aí sua cabeça começa a cansar. Você começa a cansar e você de vez em quando passa muitas horas estudando alguma coisa. E quando você acaba esse fluxo de estudo ali, nessa onda do seu estudo ali, você sente que nem avançou muito, Porque você de vez em quando nem acabou de ler de maneira completa nenhum dos três textos que você estava lendo ali, Então, o que acontece, Como é que a gente foi, Como é que eu fui tentando entender, o que estava acontecendo na nossa cabeça? Eu preciso te contar um experimento que eu fiz, um experimento quando eu digo eu fiz um teste uma vez com algumas pessoas da Kaelon, para passar o meu jeito de aprender as coisas lá dentro, Ainda continua sendo empírico, eu acho, mas hoje muito mais evidenciado pela ciência, mas antes era completamente empírico e sem nenhuma evidência de nada, Então uma vez eu juntei umas 7, 8 pessoas numa sala que eu queria falar para elas como é que eu aprendia coisas. E aí, o exercício era o seguinte: eu toquei uma música em inglês de uma cantora que tem gente que gosta, gente que não gosta, mas não vem ao caso, chama Pink, Eu gosto de música dramática, então eu botei. Aí eu falei, olha, vai tocar a música a primeira vez, eu vou deixar tocando aqui 3 minutos e vocês vão anotar todas as palavras da música em inglês, dessa música aqui em inglês que vocês conseguirem. Aí toquei a primeira vez, a galera anotou. Toquei a segunda vez, a galera anotou outras frases, E eu toquei a terceira vez e a galera anotou outras frases. No fim de ouvir a música 3 vezes, todo mundo tinha acumulado diversas frases, da música. Óbvio que a proficiência em inglês pesou, então quem manjava mais de inglês anotou mais, quem manjava menos anotou menos. Mas ambas as pessoas ali, o grupo como um todo mundo conseguiu evoluir. Porque da segunda vez ela anotou coisas diferentes da primeira e da terceira anotou coisas diferentes da segunda e da primeira? Porque na primeira vez que ela estava ouvindo, tudo era novo. A música era nova para a maioria das pessoas, mesmo que ela falasse inglês, ela nunca tinha ouvido aquela música. Então, várias palavras passaram, Então você fica tentando entender as palavras, o contexto da frase, o contexto da música. Na segunda vez, ela anotou mais,
porque alguma coisa já tinha, isso era a minha opinião, né? Porque alguma coisa já tinha sido entendida, e aí na segunda vez sobrou espaço na cabeça, era assim que eu entendia, né? Para anotar mais. E na terceira vez sobrou mais espaço. E aí todo mundo ficou muito impressionado na hora, né? Todo mundo falou, gente, o que aconteceu? E aí eu expliquei, né, que esse era o meu jeito de aprender, né? Quando eu pegava um texto de uma coisa que eu não entendia, eu nunca seguia os links e ia tentar entender cada uma das palavras do texto. Eu lia o texto muitas vezes, não tem um número, né? Porque depende do background que você tem em relação àquele assunto que você está tentando dominar. Então, se eu fosse ler um texto sobre JavaScript, talvez uma, duas vezes era ok. Se quando eu fui ler um texto de blockchain, né, o paper lá por trás do Bitcoin, da entidade fantasmagórica que criou aí o Bitcoin, eu tive que ler 7, 8 vezes, porque o meu background matemático, né, estrutura de dado, era mais frágil. E eu já comentei com isso com você, né, no seu preparo para um estudo, né? Então você tem que se preparar, você tem que se conhecer, né, conhecer as suas bases para que você consiga ter um estudo, né, um aprendizado, uma prática, um exercício mais eficiente para você. Então, eu nunca fazia isso, né? E todo mundo ficou muito impressionado. O resultado desse estudo foi Jefferson, que é um par meu no grupo Caiano Alura, né? Ele gostou tanto que ele foi se aprofundar nas raízes do aprendizado, tudo mais. Ele até acabou de lançar um blog que é Experiências de Aprendizado. Ele lançou esse ano, eu vou deixar o link aqui para você. Ele, hoje em dia, né, para mim, ele é meu mestre ali de técnicas de aprendizado, né, de como a ciência está evoluindo em relação a isso. Ele estuda muito, lê muita publicação científica, e ele foi no fundo dessa parada, para entender como é que funcionava. E aí ele me trouxe vários insights, né, e aí eu fui também pesquisar junto com ele, né, e aí ficou claro, pelo menos assim, em 2020 existe uma teoria que tem sido muito utilizada em aprendizagem, que tem muita evidência que caminha para que ela realmente paute aí, né, como você deve, né, aprender e treinar alguma coisa de maneira eficiente. E é isso que eu vou falar aqui, né, e ela conecta porque que você não deve seguir os links. Tem uma teoria que chama Teoria da Carga Cognitiva. Ela é uma teoria super extensa, né, e tudo mais. Eu vou falar só de uma parte dela que implica diretamente nisso que a gente acha que é legal de fazer, né? A teoria da carga cognitiva tenta explicar, né, como funciona a sua cabeça na hora que você está aprendendo alguma coisa, né? Na hora que você está consumindo algum tipo de informação, né? Como que essa informação é processada na sua mente. Então, tem vários artigos, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, mas uma coisa que é importante que você entenda é, a teoria indica que na sua cabeça tem um troço que chama memória de trabalho, que é a memória que é utilizada enquanto você está aprendendo, né, alguma coisa. E aí, o que a teoria fala? Que nessa sua memória, para a maioria das pessoas, você consegue comportar o número de itens que você consegue alocar na sua memória de trabalho, itens que você não conhece, né, que você consegue alocar na sua memória de trabalho, varia de 7, mais ou menos 2 coisas. Então, de vez em quando, né, quando você está assim, tinindo, talvez você consiga colocar 7 coisas na cabeça. Quando você está assim, normal, você consegue colocar 5, vamos supor, mas faz sentido isso, né, baseado ali nos diversos testes que foram feitos. Quando você está muito cansado ou cansada, de vez em quando cabe só 4 ou 3. E se você estiver acima da média, você já está flertando, se é uma pessoa com a memória é diferente da média, talvez você consiga colocar 9 de vez em quando. Acima de 9, para quem gosta de suits, só Mike Ross, né? Você tem que ser gênio, por aí vai, né? Gênio, gênia e por aí vai. Como a maioria de nós não somos, é melhor a gente entender como funciona a coisa. Então, né, imagina que você é conservador, conservadora, e você entende que na sua cabeça só deve caber mais, vamos botar aqui, bote um limite, você quer no máximo 5 itens que você consegue comportar, né, se você não entender. E lembra, né, cada item tem uma carga cognitiva, né? Se você está estudando, por exemplo, né, imagina que eu vou estudar computação quântica. Cada palavra de uma frase relacionada à computação quântica provavelmente vai me exigir um conhecimento prévio para eu entender. Então, de vez em quando, né, na primeira palavra, minha cabeça já vai fritar. Eu já vou ter que parar. Agora, se eu estou lendo sobre a linguagem de programação, meu background é bom. Então, eu vou conseguir suportar melhor. Então, essa é uma coisa que você tem que ficar atento, né? Tô aqui, mas vamos supor aqui as coisas que eu falei, né? Você quer aprender sobre agilidade, né? Sobre conceitos de agilidade, tecnologias como, sei lá,
Tecnologias e linguagens como Java, JavaScript, Kotlin, Clojure ou algo do gênero, né? Frameworks como Spring, Nest, JS, Micronaut, algo por aí vai, né? Essas coisas que são mais comuns. Então, né? Imagina na sua cabeça cabe 7 mais ou menos duas coisas. Você começou a ler um texto. E aí nesse texto apareceram diversos conceitos, né? Vamos supor que começou a aparecer um monte de conceito que você não entende. Você não está contando o número de conceitos que não entende, e aí já está ali em 4 ou 5 conceitos que você não entendeu na sua cabeça, e tem um link para explicar um dos conceitos, que nem eu lendo o artigo, um post de física quântica. Eu vou clicar nesse link, já tem 5 coisas que eu estou ferrado. Cliquei. Nesse outro link começou a explicar um dos conceitos que eu não entendi. Só que existem outros conceitos para esse conceito que eu também não entendo. E aí você começa a entrar no buraco negro do aprendizado, né? Aí eu vou seguir. E aí o meu balde da minha cabeça, o limite da minha memória de trabalho já estourou. E aí você começa a ter a sensação que você está lendo e não está entendendo nada. E começa a ficar super ineficiente. Então, né, quando a gente fala de produtividade, eficiência, você quer que o intervalo de tempo que você se dispôs a se dedicar para alguma, que você está se dedicando para alguma coisa, ele seja bom, que ele seja útil, né, que ele retorne para você. E se você estoura a sua memória de trabalho já no início, você já entrou na zona da ineficiência. Óbvio, né? Tem uma hora que você vai se esforçar, você vai ficar cansado, você vai voltar nisso dia após dia, dia após dia. E aí, de vez em quando, você sente que dia após dia, tá ficando mais fácil o texto. É óbvio, quando você vai reler, né, qualquer um desse texto do buraco negro aí, existe alguma coisa que ficou aqui na sua cabeça, né? Na sua memória de trabalho, ela vai evaporando, né? Sua memória de trabalho é super volátil, né? Não é como se você fosse desmemoriado ou desmemoriada, mas é super volátil. Então, né, quando você volta para estudar uma coisa que você estudou antes, mesmo de maneira ineficiente, você vai recuperando, e aí a coisa, né, no seu pace, vai ficando mais clara, só que é ineficiente. Então, né, qual que é a minha sugestão para você? Começou a ler um texto, não segue nenhum link. Acaba o texto, mesmo que você não esteja entendendo nada. Eu já fiz isso, gente, só para deixar claro, muitas vezes, e eu sugiro isso regularmente dentro da Carla e da Lura e para outras pessoas. A maior barreira que eu encontro é que as pessoas falam assim, mas eu não consigo, eu sou curioso ou curiosa, eu quero seguir o link. Eu já falei isso em outro vídeo, ser curioso ou curiosa não é qualidade. Todo ser humano nasce curioso ou curiosa. Não encare isso como qualidade. É uma característica de ser humano. E você está usando essa característica, né? Você está achando que é qualidade e usando ela para justificar um comportamento que gera ineficiência na sua vida. Esqueça isso, seja lógico ou lógica. Leia o texto, li uma vez, está claro? Portanto, não está claro ainda. O que está aqui não está claro para mim. Vou ler 2, vou ler 3. E aí, né? E aí você compõe a técnica. Enquanto você estiver lendo, escreve o que não está ficando claro. Porque quando você escreve, você está acionando uma parte importante do aprendizado que chama recuperar a informação, né? Então, recuperação de informação tem diversas derivações. Por exemplo, fazer exercício, né? Você está recuperando o que você estudou, né? O exercício pode ser fazer um código no computador, né? Fazer um código, uma lógica na mão. Um exercício é você rascunhar o que você, de vez em quando você quer transcrever, né? Escrever com suas palavras o que você leu no texto. É um exercício de recuperação. O outro exercício de recuperação é fazer notas sobre o que você leu de pontos importantes. Você está recuperando. Então, existem diversos exercícios de recuperação que ajudam a sua memória a clarificar as coisas. Você começa a ir jogando isso para a memória que a gente chama de longo prazo. A gente vai falar dela em outro vídeo para esse daqui não ficar confuso. Mas aí você vai anotando e você vai ver, quando você anotou, quando você volta para o texto, ele vai ficar um pouco mais claro. Você leu de novo, você vai conseguir anotar ou até criticar suas primeiras notas. Quando você volta, vai ficar um pouco mais claro. Eu já fiz isso muitas vezes. E funciona regularmente. Então, né? Lembra, anota os pontos que você entendeu e anota os pontos que você não entendeu, porque aí sim, o que você não entendeu, você vai ter que navegar, né, para pesquisar sobre isso e vai achar textos sobre isso. Aí você vai criar uma outra branch ali, né, que é, agora eu estou estudando sobre esse aspecto aqui, né, de programação assíncrona, que é, eu preciso saber, né, eu preciso entender como funciona a concorrência, né, eu preciso entender como funciona
o processamento paralelo, porque os computadores têm múltiplos processadores e por aí vai. Você vai estudar sobre isso. Esse aí de novo, né? Entrou no loop. Está estudando, recupera, né? Anota o que você não entendeu, anota. E aí você vai colocando, né? Tirando o que está na memória de trabalho, levando para a memória de longo prazo e aí liberando espaço, né? Sendo eficiente, trabalhando dentro da restrição do seu corpo, da sua cabeça, né? Do seu corpo. Você tem restrições. E aí você trabalha dentro das restrições para potencializar o uso dentro do contexto dessas restrições. Tudo bem? Tenta fazer isso. Eu quase coloco a minha mão no fogo, que vai ser mega eficiente para você. É isso que eu uso e que eu divido com todo mundo em relação, né, nesse lance da minha jornada para ser um dev eficiente, né, para ser uma dev eficiente. Por que eu criei, né, os meus pilares de código? Porque eu exercitei muito as coisas que eu li. Então eu fiz muito sistema, eu revisei muito código para tentar colocar em prática e recuperar as informações que eu consumia em livros e hoje eu consumo muito em artigo científico, né? Então eu tenho só para fechar algumas histórias legais, né, sobre a aplicação dessa técnica. Fui aplicar no estudo de React, como eu já contei. Funcionou muito bem porque eu já dominava JavaScript, entender React foi fácil. Funcionou, né, muito bem quando eu fui dominar blockchain, né? Quando eu fui estudar blockchain, puta, eu não sabia nada de blockchain, não sabia nada de algoritmo de consenso, né? E aí você tem várias coisas no blockchain, né? O que é ser descentralizado, né? O que é o poder ficar descentralizado, como funciona o Bitcoin, que é a implementação de blockchain que tem mais evidência aí, né? Que todo mundo mais conhece no planeta. Foi ela que gerou o buzz sobre as possibilidades de uso de blockchain aí no planeta, né? Por mais que, como a gente não tem a autoridade máxima de blockchain, é difícil a gente, né, saber se era isso que a pessoa imaginava, né? Então eu tive que ler, né? Eu vi muito vídeo do YouTube, revi muito vídeo, porque depois eu falo sobre isso, né? Tem outro vídeo também, né? Como você se prepara para uma coisa que você já domina, tem um background bom, como você se prepara para coisa que você não domina, que você não tem nenhum tipo de background, né? São expectativas diferentes. Por exemplo, o artigo do blockchain, o paper do blockchain, né, por trás do Bitcoin ali, eu li 7 ou 8 vezes antes de seguir para qualquer coisa. Eu não sabia o que era Ethereum, né, Ethereum, por exemplo. Eu não sabia o que era blockchain privado, público, né, tudo mais, porque no artigo padrão do blockchain, né, do Bitcoin, ele vai falar sobre a estrutura de dados utilizada para criar o tal do blockchain, quais são os algoritmos utilizados para fazer o consenso, qual que é o conceito de mineração, por que ele criou o conceito de mineração e que ele entende que isso ia preservar, né, a idoneidade ali do processamento da cadeia distribuída. Tem tanta coisa que eu não sabia, como é que eu ia sair dali? Ia me ferrar. Li, aí beleza. Anotei, né, tudo que eu entendi, anotei, então pensei, né, entendi isso daqui, anotei os pontos que eu não entendi e aí eu fui de novo, né, tentando estudar os pontos que eu não entendi, recuperando, tentando verificar os pontos que eu entendi com pessoas que eu considerava naquele momento que entendiam mais do que eu, e foi super eficiente. Considero que eu sei o que é blockchain, considero que eu converso com qualquer pessoa que entende, né, de blockchain, que talvez esteja usando blockchain no seu trabalho, no dia a dia, ou que eu talvez não manje, né, eu não manjo mesmo, assim, quais são as N implementações de blockchain privado que a gente pode ter e utilizar, né, os SDKs que a gente pode usar hoje em dia. Puta, não manjo mesmo, é verdade. Eu fiz 2 projetos ali com blockchain nos meus experimentos, fiz bastante código e parei por ali, né, não continuei evoluindo. Mas eu digo, em 6 meses, em 4 meses mais ou menos, 3 meses e meio, eu dominei bastante. Eu cheguei a ler, né, conversar com colegas meus que revisaram artigos, sim, que leram artigos científicos sobre a utilização de blockchain em sistemas de eleição, né, e tudo mais, e a opinião do artigo batia com a minha. Eu sou um mega inteligente? De longe eu não sou. Estou longe disso. Se eu fizer um teste de QI, é bem capaz de dar que eu sou até mais lerdo que a maioria das pessoas. Mas eu entendi como funcionam as coisas e eu tiro proveito disso. Eu sugiro que você também tire. Então, só siga links quando o texto base, né, tiver ok para você. Testa e me avisa aqui no canal e deixa perguntas sobre a utilização da técnica. Se você gostou do vídeo, né, deixa um comentário comentando porque você gostou. Se você não gostou, deixa um comentário construtivo falando porque você não gostou. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Falou!